Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô me arrumando pra sair e eu vou levar vocês pra Downtown hoje. Eu sei que no outro vídeo eu falei que eu ia tentar mostrar Downtown e eu não consegui, então hoje a meta é mostrar Downtown pra vocês. Hoje é domingo e eu, graças a Deus, estou de folga, o que é muito raro, nunca acontece, então é um dia que eu preciso aproveitar. E vai fazer calor, tá sol e vai ter um festival latino que se chama Latinfax, e ele vai ser lá no Waterfront de Halifax, que uma amiga minha, ela faz parte lá da comissão e ela tá organizando, então eu vou lá e eu vou encontrar vários dos amigos brasileiros e eu quero mostrar como que é a cidade agora no verão pra vocês. Então, o dia começou indo de ônibus pra Downtown. E aqui é tipo a rua principal, ela se chama Barrington Street. E aí, tipo, tem todos os prédios ali no centro. E pra ir pro Waterfront é só você descer reto, mais ou menos uns 2 quarteirões. E daí você já tá lá na frente. E aqui nessa parte tem a estação do ferry. E aqui pro outro lado já começam as vendinhas e restaurantes. E pra começar o meu dia, eu fui na Cows, que é a melhor sorveteria do Canadá. E é muito gostoso, eu sempre como lá. E aí eu vi que tinha essas escadas que eu nunca tinha visto. E a vista é bem bonita lá de cima. E aí eu fui andando pelo Waterfront inteiro, porque o festival era lá na outra ponta. E aí tinha uns barcos bem bonitos, com umas bandeiras. E eu aproveitei pra passar numa lojinha que vende souvenir pra comprar alguma coisa de Nova Escócia, que eu não tenho nada. E nesse dia tava muito quente. Aí a gente chegou lá no Latinfax, mas era bem pequeno e não tinha coisas do Brasil, só tinha de outras nacionalidades, então a gente nem curtiu muito. Mas pro final da tarde a gente foi comer Beaver Tails, que eu nunca tinha experimentado, e é basicamente uma massa tipo um crepe com recheio doce. E aí tem o formato de uma calda de castor. E depois a gente foi beber num beer garden que tem no Waterfront. Eu tô indo pra casa agora e eu vou pegar o ferry e eu já queria me desculpar porque eu não consegui mostrar Downtown, apenas o Waterfront, que é a parte do deck que fica na água, porque eu e os meus amigos a gente ficou andando, comendo, bebendo e a gente não saiu daqui, então fica para um próximo vídeo. Bom, e eu quero aproveitar que eu tô aqui voltando pra casa e responder umas perguntas que me fizeram esses dias no Instagram. Então, só pra eu aproveitar, né, que hoje eu tô assim arrumada e tal, então eu vou gravar um pouco, porque é aquilo que eu falei pra vocês, gente. A gente vai gravando, só que quando a gente vê, não tem tempo suficiente pro vídeo no YouTube. Então você tem que ficar arranjando coisa pra gravar. Então, vou responder algumas perguntas que já me fizeram no Instagram. Então, a primeira é sobre o que meu marido estuda e onde ele estuda. Ele faz o college aqui, ele faz o NSCC, que é Nova Scotia Community College, e ele estuda Sound Engineering e Music Production,
Então é produção musical e engenharia de som, que é a área que ele trabalha. Então ele trabalha com produção musical. Ele já tinha estudado produção musical no Brasil, só que esse curso aqui, ele tem essa parte de engenharia de som, que é mais complexa, então essa parte ele tá vendo agora só. Depois, também me perguntaram qual que é a minha estação favorita, agora que eu já completei um ano aqui. E, cara, verão, não tem muito o que dizer, porque, assim, só no verão que faz um tempo bom, assim, um calor. E eu sinto muita falta do calor, porque no Brasil você tem calor em todas as estações. E aqui você não tem. Então agora o verão virou a minha estação favorita. Mas eu também gosto muito do outono, porque tudo fica lindo. As árvores ficam laranja, vermelho. O clima não tá tão frio ainda. Então dá pra usar tipo umas roupas meio estilosas. Então eu gosto do outono também, mas agora a minha favorita é o verão. Me perguntaram também qual que seria o meu plano B se eu não viesse pro Canadá. E, na verdade, eu usei o meu plano B já. Que quando eu apliquei pra vir pro Canadá, né, pro Gustavo, ele aplicou pro college e daí ficou na fila de espera por causa da pandemia. E a gente não sabia se ia ser chamado ou não. Então a gente criou um plano B, que era tentar estudar inglês nos Estados Unidos. E aí a gente ia contratar uma empresa, que foi uma bosta. Gastamos uma grana, aplicamos, pagamos isso, pagamos aquilo. E no final das contas, no dia da entrevista, a gente teve o nosso visto negado para os Estados Unidos. Então esse era o nosso plano B e ele não deu certo. E logo depois que eles negaram o visto, acho que em 1 ou 2 semanas, o college mandou a carta de aceitação que ele tinha sido aceito pra gente ir atrás da documentação realmente para vir pro Canadá. Então no final das contas, o plano A realmente era o plano que tinha que acontecer. E eu lembro que junto com essa pergunta tinha uma pergunta falando qual outro país você moraria. Então, tipo, tinha essa questão dos Estados Unidos, só que hoje, assim, sendo bem sincera com vocês, eu não gostaria de morar nos Estados Unidos, porque, sei lá, sabe, muitas coisas culturais, enfim. Se eu fosse tentar outro país sem ser o Canadá, eu acredito que seria algum lugar na Europa. Não sei exatamente aonde, porque os países lá, cada um meio que fala uma língua. Então, o único, tipo assim, vamos supor, se eu fosse morar num que falasse inglês, teria que ser ali Londres, né, United Kingdom, por aqueles lados. Mas eu adoraria morar em Amsterdã. E, sei lá, sabe, ali na Itália também moraria super, mas não é algo que eu planejo. Eu planejo mesmo ficar no Canadá porque eu gosto bastante daqui, mas seriam, assim, outras opções de lugares que eu gostaria de morar. Então, agora eu já cheguei em casa e pra meio que finalizar o vídeo, eu queria falar pra vocês sobre o que eu tô achando do Canadá até agora, porque esses dias eu completei 1 ano que eu tô aqui. E aí eu queria já aproveitar que eu tô gravando hoje. Vocês já perceberam, né, que os vídeos eles são basicamente isso. Eu começo a gravar uma coisa, aí eu vou inventando outras coisas pra falar e ir gerando conteúdo. Desculpa por isso, viu, pessoal? Mas é assim, é vídeo sem roteiro. Então, eu queria falar pra vocês o meu ponto de vista, a minha opinião sobre o Canadá, o que eu tô achando até agora. Dia 2 de setembro eu completei 1 ano morando aqui e muita coisa mudou e muitas das coisas também que pra mim eram diferentes quando eu cheguei agora já se tornaram normais, então eu queria falar um pouco sobre isso com vocês. Bom, então eu vou começar falando pela parte principal, que é o que a maioria das pessoas me perguntam quando eu falo que eu moro no Canadá, que é sobre o clima. O que eu acho do clima? Como que funcionam as temperaturas, as 4 estações aqui? Agora que eu completei 1 ano, eu já vi todas, então eu tenho propriedade para estar falando. Então, eu já vou dar assim um resumo para vocês de que as estações elas são bem definidas, sim. Então você consegue observar claramente na natureza quando tá verão, quando tá inverno, quando tá primavera ou outono. Porém, aqui na Nova Escócia, eu acho o clima em si, no seu dia a dia, bem volátil. Então, no mesmo dia, pode fazer frio, pode fazer calor, pode chover, pode nevar, pode fazer sol. Então, eu acho que o clima não é bem estabelecido assim no seu dia, de tipo, se eu sair
num dia que tá sol, só vai fazer sol. Não, pode ter a possibilidade de no tempo mudar sim, mas no geral, as estações a longo tempo, né, elas são bem definidas. Então, no verão tá tudo verde, o céu normalmente é azul, apesar que nas outras estações o céu também tá sempre azul, porque aqui não tem muita poluição, que é outra coisa, né, que poluição no ar, pelo menos em São Paulo, que era onde eu morava, era um grande problema, e aqui o ar é limpíssimo, super puro, não tem esse problema de poluição, até porque a cidade não é muito grande, né, então não tem tanta coisa assim pra tá poluindo. Mas, então no verão, as flores estão assim, lindas, tá tudo verde, você vê os animais, tipo, vários passarinhos, patos, enfim, você vê vários tipos de vida, né? E aí, durante o inverno, por exemplo, você não vê os animais, você vai nos parques, você não vai ver normalmente os bichos, o lago congela, realmente no inverno é muito frio. Então, a menor temperatura que eu já peguei aqui foi -40, mas foi um dia só que fez essa temperatura, o resto dos dias ficava assim, numa média, né, de tipo -10, -20, nos dias assim muito frios, mas no geral aqui na Nova Escócia não é tão frio quanto seria em outras regiões do Canadá, então isso é um ponto positivo. E aí no inverno você vai ver que as flores, elas vão morrer, todas as árvores, tudo que é da natureza vai estar morto, e é bem claro que elas estão mortas, e quando chega assim a primavera, tudo começa a florir novamente, você fala, nossa, será que tipo as plantas vão conseguir renascer? Sim, elas brotam tudo de novo, floresce tudo de novo, é a coisa mais linda. E na minha opinião, a primavera aqui é a que menos assim se destaca muito dos outros. Sim, você vai perceber que é primavera porque as plantas vão estar crescendo, vai estar florindo, vai estar começando a ficar verde, mas a primavera ainda é bem gelada. Eu achei ela bem fria, pelo menos esse ano, então ela não é nada demais. Então, tipo, ela não se destaca tanto. Mas aí tem também o outono, que eu amo o outono, gente. As flores todas ficam laranjas, marrons, vermelhas, amarelas, e fica muito bonito. E o clima já começa a esfriar, porém ao mesmo tempo tem uns dias de sol, tem uns dias que são um pouquinho melhores. Então, principalmente nessa parte da natureza, de você olhar para as árvores e você conseguir identificar em qual estação do ano você tá, eu acho incrível. Porque em São Paulo não tem essa mudança, né? Então é algo que não é visível para você tá o tempo todo sendo relembrado em qual estação do ano você tá. Outra coisa que eu queria falar é sobre as diferenças culturais que a gente experimenta aqui, né, morando fora. E tem muita coisa, muita coisa. Eu vou citar, assim, algumas coisas que eu vou lembrando pra vocês verem como realmente é diferente. E no começo eu tive muitos choques culturais por causa disso, entendeu? Por causa que aqui é outra cultura realmente, então você meio que tem que se adaptar. Então eu vou começar falando pelo básico, que é a coisa que, assim, eu passava muita vergonha quando eu cheguei. Porque quando eu ia pedir ônibus, eu tava no ponto esperando o ônibus. E aí eu dava a mão, dava sinal pro ônibus parar pra mim. Gente, ninguém dá sinal. Não precisa dar sinal pro ônibus. Aqui, só o fato de você estar no ponto esperando é porque você quer pegar o ônibus, então ele vai parar. E aí eu não sabia disso. E eu ficava, tipo, botando o braço na rua e as pessoas ficavam me encarando, assim, tipo, o que essa pessoa tá fazendo, sabe? E aí demorei um tempo pra entender que eu não precisava fazer isso. Mas enfim. Outra coisa também que pra mim foi bem choque cultural é como eles respeitam os pedestres. Eu acho até que eu já falei isso aqui, mas eles respeitam muito. Então, se você estiver na rua, eles sempre vão parar pra você atravessar. Eles respeitam muito. Claro que uma pessoa ou outra pode ser, né, meio doida, tentar, assim, passar na faixa ou, tipo, não te dar a passagem, mas, no geral, eles respeitam bastante pedestre e ciclista também. Outra diferença cultural que pra mim eu acho muito estranho é a parte da alimentação, que eu também já falei aqui, que eles não almoçam, sabe, que nem a gente. Eles comem qualquer coisa e daí meio que a comida principal é na janta, e eles jantam tipo 5 da tarde ou 6 da tarde. Que pra mim isso aqui não faz sentido, é algo que não vai virar a minha cultura, sabe? Eu almoço no meu horário e eu janto no meu horário e eu janto tipo as coisas que eu gosto, almoço as coisas que eu gosto, porque pra mim esse almoço que eles têm é nada a ver e o horário da janta também não faz sentido nenhum. Bom, tem muitas coisas, né, que são, assim, diferenças culturais. Eu podia fazer um vídeo só falando sobre isso, mas aqui eu só quero dar uns exemplos. E pra finalizar, eu
quero falar que, tipo assim, outro choque cultural pra mim foi o fato de que aqui as pessoas, elas não se tocam, né? Quando elas se cumprimentam, elas se despedem, elas não dão um beijo, elas não dão um abraço. Então é uma coisa distante. E pra mim isso, no começo, eu ficava muito travada de tipo, meu, eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou. Tipo, sendo que os caras eram canadenses. E aí eu ficava tipo, não, né? Eu só dou um tchauzinho de longe e tal. Aí eu conheci uns brasileiros e aí eu voltei a fazer isso, de cumprimentar. Só que às vezes tem canadenses ou outros imigrantes dentro do nosso grupo. E eu nunca sei se é pra eu abraçar e beijar ou não. E tipo assim, uma vez aconteceu de eu sair com meu marido e um amigo do college dele. E ele tem descendência latina. O nome dele é Juliano também. Tipo eu. Então, assim, ele é meio que latino pra gente também, entendeu? E aí teve um dia que eu saí com ele e na hora de ir embora eu fui e dei um abraço nele. E daí quando eu olhei pra cara do menino, ele tava tipo em choque, assim, tipo, meu Deus, ela encostou em mim e ela me deu um abraço. E eu fiquei tipo, meu, é tão normal pra gente essa parte, né, de toque e tal. E aqui a galera enxerga isso como algo muito doido, muito estranho. Eles não entendem por que a gente faz isso. Então, né, assim, num geral do que eu tô achando, do que é o Canadá, de como as coisas funcionam aqui, eu queria já falar pra vocês uma coisa que eu venho pensando ultimamente, que é sobre o Canadá não ser um lugar pra todos. Então, entendam isso, que pessoas vão vir pra cá e vão gostar e vão se adaptar e vão morar aqui pra sempre. Pessoas vão vir e não vão gostar, vão voltar pro país de origem porque não conseguiram se adaptar ou as coisas aqui são muito diferentes. E, gente, isso é normal, não é todo mundo que vai se adaptar, não é todo mundo que vai gostar do estilo de vida, das pessoas, da cultura, da alimentação. Então, realmente é uma coisa muito pessoal pra você poder falar, ah, todo mundo ama o Canadá. Não, não é todo mundo que ama o Canadá e tá tudo bem, sabe? É normal isso. Então, a parte da temperatura aqui pega muito, né, por causa do frio, então muitas pessoas não conseguem se adaptar ao frio. Tem a parte também da alimentação, que aqui tem muita coisa diferente e às vezes é difícil achar coisas que sejam assim, do Brasil, coisas que remetam à nossa casa. Então, se você não tiver assim aberto a novas possibilidades, fica um pouco mais difícil de você se acostumar realmente. Claro que aqui no Canadá, né, tem muitas coisas boas e também tem muitas coisas negativas. Então eu queria dar só alguns exemplos pra vocês dessas situações boas e negativas que eu já vivi ou já presenciei, enfim, aqui no Canadá. Então, cara, o Canadá ele é muito bom em muitos aspectos. Então, você tem muita qualidade de vida. Isso é inexplicável, assim, a qualidade de vida é muito boa. O fato de não ter poluição, né, no ar, o fato de não ter poluição sonora, aqui é muito silencioso, assim, tipo, em qualquer lugar que você tá, você vai escutar as coisas, assim, tipo, você vai escutar a natureza ao seu redor, é muito estranho. Às vezes eu tô em casa e tá mó silêncio, e no Brasil eu não tinha esse silêncio na rua, então pra mim isso é muita qualidade de vida. O fato também que aqui você tá em contato com a natureza o tempo inteiro, então tem lago, tem praia, tem parque, tem muitos animais que você vê, assim, no seu dia a dia, tipo, tem pato, tem as gaivotas, aqui tem praia, então tem muita gaivota, tem também os esquilos, dependendo do lugar da cidade, tem coelho selvagem, tem cervo, então isso é muito legal. O Canadá, ele também, apesar dele não ter, assim, os melhores salários mínimos, porque na minha opinião não são os melhores, tá? Mas são salários mínimos que, comparando com o que eu tinha no Brasil, pra mim é vantajoso. Então, mesmo aqui eu recebendo pouco e fazendo parte de um padrão de vida que é baixo pra eles, comparando com o que eu tinha no Brasil, isso aqui é muito melhor, é muito mais avançado, é muito mais confortável pra mim. Então, eu estou ganhando. E quando eu falo, por exemplo, que o Canadá ele não é pra todos, isso entra nesse quesito também, porque muita gente tem uma condição boa no Brasil e quando imigra ou vem morar aqui no Canadá, percebe que as coisas vão mudar, que o seu padrão de vida normalmente ele cai. Porque no Brasil você tem dinheiro, mas na hora de converter você não vai ter tanto dinheiro assim. E quando você chega num país novo, cara, ninguém te conhece, ninguém tem confiança em você, você não sabe a língua, você não sabe nada. Então você vai ter que meio que construir uma nova reputação, digamos assim. Você vai ter que se reconstruir nesse novo lugar. Então tudo vai mudar na sua vida. E às vezes as pessoas, elas vêm do Brasil com uma condição de vida boa e quando chega aqui, passa muito perrengue, tem muita coisa que ela fala, cara, por que eu tô passando por isso se quando eu tava no Brasil eu tava melhor? Então não faz sentido.
Mas, no meu caso, estar aqui faz total sentido, porque o que eu tenho aqui na minha vida é, assim, muito melhor do que eu tinha no Brasil, principalmente nesse quesito financeiro. E só pra comentar alguns dos pontos negativos, né, que eu vejo aqui, tem principalmente a parte da saúde, porque a saúde daqui ela é pública, mas ela não é boa, ela demora muito e não é um serviço bom comparado com o que a gente tinha no Brasil. Então realmente tem essa crise nessa parte de saúde. Tem também a crise imobiliária, que é outro problema à parte, que tem muito problema para você conseguir arranjar lugar para alugar que esteja num valor bom. Então, sim, no Canadá também existem problemas, tá? Não achem que aqui é perfeito, que aqui, nossa, é maravilhoso. Não, aqui também tem problema, tem problema pra alugar lugar, tem problema na saúde, às vezes tem também problemas com o transporte público, porque dependendo, assim, de como que tá a cidade ou de qual clima que a gente tá passando, pode ter vários problemas e atrasos e ônibus cancelados e o ferry que não funciona. Então, existem, sim, muitos problemas. E eu acho que outro problema que tem aqui, que também tem no Brasil e em outros lugares do mundo, são as pessoas que moram na rua, em situação de rua. Só que aqui no Canadá, além de ter pessoas que moram na rua por conta de drogas, existem também pessoas que têm problemas mentais e moram na rua. E isso é tipo assim, eu não sei porque que tem exatamente. Eu já ouvi falando que antigamente existiam tipo umas clínicas de reabilitação ou tipo umas casas que essas pessoas moravam, e aí o governo fechou e alguma coisa aconteceu e elas tiveram que meio que ir pra rua. Então existem essas pessoas em situação de rua também aqui, principalmente, né, no centro da cidade, na parte que é mais populosa. Porém, eu já aviso pra vocês que a galera aqui é muito tranquila. Então, mesmo que a pessoa, né, tá passando por uma situação difícil, ela mora na rua, ela pede dinheiro, se você não tiver dinheiro, se você não ajudar ela, se você nem responder ela normalmente vai ficar tipo, ah, tá bom, tudo bem, obrigada, vai com Deus, umas coisas assim, sabe? Eles são bem simpáticos, não é aqueles tipo de morador de rua que vai passar do seu lado e vai começar a gritar com você, porque, sei lá. Enfim, normalmente aqui eles são bem mais tranquilos. Então, apesar de isso ser um ponto negativo, né, ter moradores de rua, também não é tão negativo assim, porque, enfim, eles são um pouco mais de boa. E acho assim que a última coisa que eu queria falar pra vocês é sobre os canadenses mesmo. Assim, a minha visão, o que eu percebi meio que como eles são, sabe? Qual é o jeito deles. E eu já vou falar que, assim, gostar, eu não gosto, prefiro brasileiro, prefiro gente de outras nacionalidades, não vou mentir pra vocês. Porque, assim, o canadense, ele é simpático com você. Então, você vai perguntar alguma coisa, ele vai te responder, ele vai te ajudar, ele pode até puxar papo, mas você não vai conseguir criar laços, você não consegue criar uma conexão. É muito difícil criar uma amizade com um canadense, pelo menos eu achei, e eu já morei com canadenses, então eu tentei fazer amizade com eles e foi difícil. Então, tipo assim, a gente é meio que colega, a gente conversa, mas a gente não é assim, melhor amigo que fica conversando toda hora, e ligando e perguntando. Então, tipo assim, tem uma certa distância, sabe? Eles não são tão calorosos, eles não são tão abertos, então você não vai conseguir sair falando um monte de besteira pra pessoa assim que você conheceu ela, porque ela vai ficar receosa, ela não vai te responder, ela vai ficar na dela. E a gente é muito aberto, a gente quer, né, abraçar, quer fazer amizade. Então, isso é muito difícil. Então, pra mim, é difícil manter relações com canadenses, fazer amizades. Tem um pessoal no meu trabalho que eu consegui, assim, criar, assim, um pouco mais de laço e tal. Mas é aquele pessoal que, tipo, não é realmente amigo, sabe? Não é amigo que você vai fazer tudo e vai chamar a pessoa. Até porque você chama e ela às vezes não vai. Então, existe isso. Existe meio que uma barreira. Tem esse gelo, porque eles são mais fechados. Eles não gostam de se expor muito, de falar muito. Então, pra mim, eu achei um pouco chato, então eu não gosto muito deles, tá? Mas assim, não desmerecendo, claro, que a gente tá morando no país dos caras, tem que respeitar. Mas só pra vocês saberem que é assim, é um pouco assim, é trabalhoso se você quiser criar uma amizade, porque eles vão ficar bem na deles e você meio que às vezes sente que tá incomodando, sabe? Que tá forçando demais. Então, eu prefiro assim, eu tento, mas se não der, eu já paro ali e fica no que der, na colegagem, entendeu? Não na amizade. Bom, pessoal, acho que é isso pro vídeo de hoje. Eu tentei passar pra vocês, assim, uma coisa mais geral. Se vocês quiserem
quiserem, talvez depois eu possa fazer um vídeo mais específico, dando mais detalhes. Eu quero fazer um vídeo falando sobre, tipo, pontos positivos e negativos de Halifax ou do Canadá em geral. Coisas mais aprofundadas, mas hoje eu tava só a fim de aproveitar que eu estou, assim, arrumada, né, pra continuar gravando pra vocês. Então gravei um pouquinho do meu dia e aí respondi algumas perguntinhas que eu lembrei que o pessoal tinha me feito no Instagram e também quis passar pra vocês essa minha visão sobre o Canadá agora que eu completei um ano aqui. E, bom, ninguém me perguntou, mas eu queria falar que, na minha opinião, eu acho sim que o Canadá vale a pena. Pra mim faz sentido, mas pra cada um vai ser, né, de acordo ali com o estilo de vida, com os objetivos que a pessoa tem, com o padrão de vida dela. Então vocês vão ter que vir pra cá e presenciar o que é viver aqui realmente, pra saber se é algo que é bom pra você ou não. Mas eu amo estar aqui no Canadá, eu adoro e pretendo ficar aqui por mais tempo sim. Então é isso, pessoal, muito obrigada por assistirem esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, também se inscrevam aqui no canal, que uma vez por semana eu posto um vídeo sobre a minha vida aqui no Canadá. E é isso, te vejo no próximo vídeo.